A ligação chegou às 23h47 de uma quinta-feira à noite, enquanto eu estava 3 níveis abaixo do solo, no Pentágono, com os ombros submersos em hacks de servidores confidenciais, tentando impedir um ataque cibernético coordenado que estava custando aos nossos sistemas de defesa nacional 45 mil por hora. Meu telefone seguro vibrou contra meu quadril. Ignorei. Então vibrou de novo. Tirei minhas luvas de trabalho e verifiquei a tela criptografada. Era Wesley Coleman, meu supervisor direto na Defense Solutions Corp, ligando do seu apartamento em Arlington, na hora que deveria ser do jantar com sua namorada, instrutora de yoga. Quase não atendi. Quando você está gerenciando uma violação de segurança que compromete as comunicações militares em 3 fusos horários diferentes, as ligações da empresa parecem menos urgentes do que os indicadores de ameaça piscando à sua frente. Mas eu respondi mesmo assim, porque é isso que 22 anos como um gestor de crises confiável te ensinam a fazer. Morrison falando. Hank, é o Wesley. Preciso te informar sobre uma decisão da empresa. A partir de agora, não precisamos mais dos seus serviços como arquiteto sênior de segurança de defesa. Seu contrato de trabalho está rescindido a partir de hoje. Olhei para o console de ameaças à minha frente. O alerta Código Vermelho Amanhecer Ativo continuava piscando em várias telas. Tentativas de intrusão no banco de dados mostravam 1.247 falhas de autenticação nos últimos 8 minutos. 3 redes de comunicação militar distintas estavam completamente isoladas devido aos nossos protocolos de bloqueio de emergência. Barbara Stevens, coordenadora de operações do Pentágono, estava a 3 metros de distância, olhando para mim com aquele tipo de esperança desesperada que se vê quando alguém percebe que toda a sua missão depende de uma única pessoa que realmente entenda esses sistemas de defesa legados de 25 anos. Entendo, respondi, mantendo a voz calma. Informarei a Bárbara que a Defense Solutions ficará responsável pelos procedimentos de resposta à violação de segurança na crise que estou gerenciando. Um silêncio tão longo que cheguei a pensar que a conexão segura pudesse ter caído. Que crise! O ataque cibernético coordenado que me trouxe ao Pentágono às 16 horas de ontem. 3 redes militares estão totalmente bloqueadas. A violação está custando aproximadamente 45 mil por hora em interrupções de comunicação e atrasos operacionais. Estou no meio de um rastreamento da intrusão através de protocolos de mainframe de 20 anos atrás, anteriores à maioria da sua equipe atual. Presumo que você queira enviar outra pessoa para concluir o trabalho de rastreamento, já que não trabalho mais para a Defense Solutions. Mais silêncio. Eu conseguia ouvi-lo respirando através da linha criptografada. Hank, vamos conversar sobre isso depois que você resolver a situação do Pentágono. Não acho isso apropriado. Você acabou de rescindir meu contrato de trabalho. Eu não deveria estar trabalhando em projetos da Defense Solutions se não sou mais funcionário da Defense Solutions. Vou informar a Bárbara sobre o que descobri até agora e pegar o próximo ônibus de volta para Alexandria. Ou melhor, não de volta para o escritório, já que você disse para eu não me incomodar em voltar. Espere, Hank, vou te ligar de volta. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Meu nome é Harold Morrison. Todos me chamam de Hank. Tenho 54 anos e acabei de ser demitido enquanto gerenciava uma crise de segurança cibernética que ninguém mais na minha empresa sabe como resolver. Aos 54 anos, eu achava que me restavam uns 10 bons anos de trabalho antes de pensar em aposentadoria e talvez naquela cabana nas montanhas Blue Ridge que minha falecida esposa Sarah sempre quis comprar. Achei que tinha construído reputação e experiência suficientes para chegar à terceira idade com respeito e segurança. Aquele telefonema mudou tudo, e talvez fosse a hora. A fatura da mensalidade da Emily estava em cima da minha mesa da cozinha, lá em Alexandria.
18.500 para pagar em 6 semanas, referente ao terceiro ano dela na Virginia Tech. Antes de morrer, Sarah me fez prometer que Emily se formaria sem dívidas, que nossa filha não começaria a vida adulta carregando o fardo de empréstimos estudantis como nós. Lealdade corporativa não pagaria essa conta. Conhecimento especializado, talvez. Antes de explicar o que aconteceu nas próximas 72 horas, deixe-me apresentar quem sou e por que aquela ligação foi o erro mais caro que Wesley Coleman já cometeu. Entrei para a Marinha logo depois do ensino médio, em 1988. Passei 8 anos na área de segurança de TI, aprendendo sobre sistemas baseados em mainframes, terminais burros e linguagens como COBOL e Assembly, numa época em que a internet ainda era restrita ao meio acadêmico e militar. Naquele tempo, segurança cibernética significava fechaduras físicas e crachás de acesso. Quando saí, em 1996, a internet estava apenas começando a se popularizar e as empresas contratadas pela área de defesa estavam percebendo que seus antigos sistemas de computador não iriam desaparecer tão cedo. A Defense Solutions me contratou em 2002 como engenheiro de segurança de redes, especializado em sistemas militares legados. Meu trabalho era solucionar problemas complexos de segurança em sistemas que engenheiros mais jovens não entendiam e não conseguiam corrigir. Quando uma instalação militar foi invadida e seu departamento de TI não conseguiu rastrear a intrusão, eles entraram em contato com a Defense Solutions. A Defense Solutions me indicou. Ao longo de 22 anos, respondi a 312 emergências de segurança em 15 estados americanos e 4 instalações no exterior. Rastreei ameaças persistentes avançadas, diagnostiquei vetores de ataque interno, identifiquei vulnerabilidades de dia zero e impedi tentativas de exfiltração de dados que poderiam ter comprometido a segurança operacional de milhares de militares. Eu trabalhei durante furacões, feriados e emergências familiares. Perdi a formatura do ensino médio da Emily para consertar uma falha de segurança na base naval de Norfolk. Passei meu aniversário de 50 anos em uma sala de servidores em Fort Bragg, depurando o código Assembly, enquanto Sarah comemorava sozinha em casa. Isso foi antes do diagnóstico de câncer. Antes de eu aprender que lealdade ao empregador não significa nada quando você precisa de tempo para sessões de quimioterapia e cuidados paliativos. Sarah faleceu há 3 anos. Emily tem 20 anos agora. Está no 3º ano da Virginia Tech, estudando ciência da computação como o pai dela. Ela é a única família que me restou e a educação dela é inegociável. Sarah costumava dizer: eu era valiosa demais para deixar uma única empresa controlar meu futuro. Ela cresceu vendo o pai trabalhar 30 anos na mesma siderúrgica, acreditando que a lealdade garantiria segurança. Quando a empresa foi comprada, eliminaram a pensão dele e o demitiram aos 58 anos. Ninguém cuida de você, só você mesmo, Hank. Ela me dizia naquelas longas noites no hospital. Construa algo que seja seu, não deles. Mais importante ainda, desenvolvi um profundo conhecimento dos protocolos de comunicação militar legados que a maior parte da indústria de defesa ainda utiliza, mas que ninguém mais ensina. Cada instalação tinha implementações únicas. Cada sistema tinha modificações personalizadas. Cada modelo de segurança tinha peculiaridades que existiam apenas na minha compreensão, baseada na experiência de como esses sistemas se comportavam sob ataque. Esse conhecimento era o que me tornava valioso. Esse conhecimento era também o que Wesley Coleman acabara de eliminar da capacidade de resposta a crises da Defense Solutions no pior momento possível. A crise no Pentágono havia começado 31 horas antes. Eu havia sido acionado às 16 horas da quarta-feira. Fort Belvoir,
a base naval de Norfolk e Quantico relataram tentativas sofisticadas de intrusão direcionadas a seus sistemas de retransmissão de comunicação em um intervalo de apenas 2 horas. Todas as 3 instalações utilizavam arquiteturas de mainframe legadas semelhantes. Todas as 3 estavam sofrendo padrões de ataque idênticos. Este era o tipo de ataque coordenado que tirava o sono dos profissionais da defesa. Alguém com recursos consideráveis e profundo conhecimento técnico estava sondando sistematicamente a espinha dorsal da infraestrutura de comunicações militares, e não algum programador tentando roubar arquivos de pessoal. Era uma sofisticação digna de um Estado-nação. O protocolo padrão das soluções de defesa era o diagnóstico remoto em primeiro lugar. Passei 6 horas em videochamadas seguras com as equipes de segurança de cada instalação, orientando-as nos procedimentos de rastreamento e revisando os registros de intrusão. À meia-noite de quarta-feira, determinei que isso não era algo que pudesse ser resolvido remotamente. O padrão de ataque sugeria que alguém com profundo conhecimento de protocolos de comunicação militar estava sistematicamente buscando vulnerabilidades em um código de 25 anos que a maioria das pessoas presumia ser muito confidencial para valer a pena atacar. Estavam enganadas. Código antigo não é automaticamente código seguro. É apenas um código que ninguém se lembra como consertar quando quebra. Peguei o metrô para Pentagon City na manhã de quinta-feira, chegando à entrada segura às 6 horas. Barbara Stevens me encontrou no posto de segurança. Ela parecia não ter dormido em 3 dias, o que provavelmente era verdade. Sr. Morrison, obrigada por vir. Estamos em isolamento total, há 26 horas. A CENTCOM está perguntando por que não conseguimos proteger nossos próprios sistemas, pois esse padrão de ataque explora vulnerabilidades que exigem acesso direto ao mainframe para serem rastreadas adequadamente. Preciso examinar os protocolos de comunicação diretamente. Ela me levou ao centro de dados seguro. 4 andares de computadores mainframe zumbindo, cada um processando milhares de comunicações militares por minuto, quando não estavam bloqueados devido a falhas de segurança. Agora, todos silenciosos, todos offline, todos custando ao Pentágono aproximadamente 45 mil por hora em atrasos operacionais. Era esse tipo de lugar que me lembrava por que eu escolhi essa área. Esses não eram apenas computadores. Eram o sistema nervoso das operações militares americanas. Cada ordem, cada relatório de inteligência, cada comunicação entre os funcionários passava por sistemas como esses. Quando eles paravam de funcionar, as missões eram atrasadas e as pessoas ficavam em risco. Passei as 9 horas seguintes rastreando o ataque por meio dos registros do sistema, identificando as rotinas de comunicação exatas que os hackers estavam visando e mapeando sua metodologia de intrusão. Não se tratava de um ato aleatório de vandalismo cibernético. Era algo sofisticado, metódico e caro. Alguém havia investido muito dinheiro para entender exatamente como esses sistemas antigos funcionavam e onde estavam seus pontos fracos. Às 18, eu já havia me deslocado entre as 3 instalações, encontrando padrões de ataque idênticos em todos os sistemas comprometidos. Os hackers não estavam atacando alvos militares aleatórios. Eles estavam visando especificamente instalações que ainda usam os protocolos legados que ajudei a implementar e customizar no início dos anos 2000, quando a Defense Solutions modernizava sistemas militares herdados da década de 1990. Às 22h30 de quinta-feira, eu havia isolado a vulnerabilidade. Os hackers estavam explorando um estouro de buffer e um código assembly legado que lidava com comunicações militares criptografadas. A vulnerabilidade existia em um software de comunicação personalizado que a Defense Solutions ajudou a implementar em 1999. Eu fazia parte da equipe de desenvolvimento original.
Eu era uma das duas únicas pessoas que entendiam como aquele código de comunicação funcionava. É curioso como a tecnologia funciona. Construímos esses sistemas para durarem para sempre, e eles duraram. Mas, em termos de informática, para sempre significa lidar com problemas que ninguém previu 25 anos depois. O código que escrevemos em 1999 era extremamente robusto para a época. Jamais imaginamos que hackers em 2024 teriam o poder computacional e a paciência para investigar estouros de buffer em subrotinas de assembly que processavam talvez 500 comunicações por dia naquela época, mas que agora lidavam com 50 mil. Corrigir isso exigiu a aplicação de patches em módulos de assembly de 25 anos, a atualização dos protocolos de segurança do mainframe e a implementação de novas rotinas de validação de entrada que impediriam ataques semelhantes sem comprometer os sistemas de comunicação existentes das Forças Armadas. Isso não era como atualizar seu smartphone. Não dava para simplesmente baixar uma atualização e reiniciar. Cada alteração tinha que ser testada, validada e implementada com precisão cirúrgica. Um erro e as comunicações militares poderiam ficar paralisadas por dias durante operações em andamento. Estimei entre 14 e 18 horas de trabalho meticuloso de programação nas 3 instalações. Era o tipo de trabalho que exigia não apenas conhecimento técnico, mas também memória institucional. Era preciso entender não só como o código funcionava, mas por que ele havia sido escrito daquela maneira. Quais eram as premissas dos programadores originais e como essas premissas haviam mudado ao longo de 2 décadas e meia. Comecei às 22h45 da quinta-feira à noite. Às 23h47, eu estava na metade da atualização do primeiro conjunto de módulos em Assembly, quando Wesley ligou e me disse que eu estava demitido. Depois que Wesley desligou, Bárbara se aproximou de mim cautelosamente. Era possível ver o pânico começando a se instalar enquanto ela processava o que acabara de ouvir. Senhor Morrison, está tudo bem? O senhor parece preocupado. Acabei de ser demitido pelo meu empregador enquanto estava no meio da implementação da segurança dos seus sistemas de comunicação. A expressão dela passou de preocupada para horrorizada. No mundo dela, as comunicações militares não eram desligadas apenas para manutenção. Cada hora que esses sistemas permaneciam inativos, comprometia a prontidão operacional e colocava os militares em risco. Demitido. Mas você é a única pessoa que entende nossos protocolos legados. O que acontecerá com nossos sistemas? Essa é uma excelente pergunta. A Defense Solutions precisará enviar outra pessoa para concluir o trabalho. Quanto tempo isso levará? O outro engenheiro que entende esses protocolos de comunicação é Timothy Brooks. Ele está na Alemanha gerenciando um contrato da OTAN. A Defense Solutions talvez tenha que esperar até que ele esteja disponível. O compromisso de Timothy na Europa está previsto para durar mais 12 dias, além do tempo de viagem. O rosto de Bárbara empalideceu. Eu podia vê-la fazendo as contas de cabeça. Não podemos esperar 12 dias. Cada dia offline compromete as comunicações operacionais e a prontidão da missão. 12 dias colocariam as operações em risco. Sugiro então que você entre em contato com a sede da Defense Solutions e explique a urgência. À 1h15 da manhã, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era Roger Adams, diretor de operações da Defense Solutions. Roger trabalhava na empresa há 16 anos e entendia exatamente o quão crucial era meu papel para o gerenciamento de crises militares. Ele também foi inteligente o suficiente para perceber que Wesley acabara de cometer um erro de julgamento catastrófico. Hank, acabei de falar com Wesley ao telefone. Houve um mal-entendido sobre sua situação de emprego.
Precisamos que você conclua o compromisso com o Pentágono antes de discutirmos qualquer assunto relacionado a pessoal. Entendido. Wesley foi muito claro. Ele disse: meu contrato de trabalho foi rescindido imediatamente. Não se trata de um mal-entendido, é demissão. Eu conseguia sentir o desespero transparecendo em sua voz. Roger compreendeu as implicações de uma forma que Wesley obviamente não compreendeu. Não se tratava apenas de um funcionário insatisfeito. Tratava-se da reputação da Defense Solutions, como um todo, na indústria de contratos militares. Entendo que isso seja confuso, mas vamos nos concentrar em resolver a crise de comunicação primeiro. Podemos tratar da sua situação profissional depois que você tiver assegurado os sistemas. Não acho isso apropriado. Se eu for demitido, não devo trabalhar em projetos de soluções de defesa. Se eu não for demitido, então Wesley precisa me ligar de volta e esclarecer que cometeu um erro. Esta é uma situação crítica de segurança nacional. Esses sistemas de comunicação são essenciais para as operações militares. Precisamos que você instale as atualizações de segurança. Depois, você precisa esclarecer minha situação empregatícia. Sou funcionário da Defense Solutions ou não? Longa pausa. Eu podia ouvir Roger ponderando as implicações. Se ele dissesse que eu ainda estava empregado, estaria contradizendo a demissão de Wesley e criando problemas políticos internos. Se ele dissesse que fui demitido, estaria admitindo que a Defense Solutions acabara de eliminar sua capacidade de resposta a crises no meio da sua emergência mais cara. Hank, deixe-me chamar o Wesley para que possamos resolver isso juntos. Eu preferiria que não o fizesse. Wesley foi claro sobre sua decisão. Estou respeitando essa decisão e não trabalharei mais em projetos da Defense Solutions. Se o Pentágono precisar de assistência, deve entrar em contato com a linha de resposta a emergências da Defense Solutions e solicitar outro engenheiro. Não há nenhum outro engenheiro disponível que entenda esses sistemas militares legados. É uma situação lamentável, mas não é mais problema meu, já que não sou mais funcionário da Defense Solutions. Encerrei a ligação. Bárbara estava por perto, tendo ouvido minha parte da conversa. O peso da situação começava a recair sobre seus ombros. Na minha idade, eu já tinha visto esse olhar antes. O momento em que alguém na gerência percebe que é completamente dependente de algo que não entende e não consegue controlar. O que devemos fazer, senhor? Morrison, você deveria entrar em contato com a Defense Solutions e solicitar suporte técnico emergencial. Explique a urgência da situação. Eles priorizarão o envio de alguém o mais rápido possível, mas você já está aqui. Você entende nossos sistemas. Você estava no meio da correção da vulnerabilidade. Não pode simplesmente terminar o trabalho? Pensei bem sobre isso. Quando eu era mais jovem, a gente terminava o trabalho independentemente da política da empresa, porque era a coisa certa a fazer. Mas aprendi algo importante ao longo de 22 anos no mundo corporativo americano e 8 anos na Marinha. A honra precisa ser recíproca. Dediquei meus melhores anos à Defense Solutions. Perdi tempo com a minha família, trabalhei durante a doença da Sarah e construí a reputação da empresa uma crise de cada vez. No momento em que me convinha, me descartaram como se eu fosse um equipamento quebrado. A mensalidade da Emily vencia em 6 semanas. Minha hipoteca não ia se pagar sozinha. Lealdade corporativa era um luxo que eu não podia mais me dar. Fui demitido a 89 minutos. Não posso, por questões éticas, continuar trabalhando em um projeto para uma empresa que acabou de me demitir. E se te contratássemos diretamente? Não através da Defense Solutions, mas como consultor independente trabalhando para o Pentágono. Isso sim era interessante. Eu nunca tinha considerado trabalhar por conta própria. Mas, aos 54 anos, talvez fosse hora de pensar em opções além da carreira corporativa. Sarah sempre dizia que eu era valioso demais para deixar uma única empresa controlar meu futuro.
Ela cresceu vendo o pai trabalhar 35 anos em uma siderúrgica, apenas para ser demitido 8 meses antes da aposentadoria. Isso criaria complicações contratuais. O Pentágono tem acordos de segurança com a Defense Solutions. Esses acordos provavelmente contêm cláusulas de exclusividade que impedem a contratação de consultores externos para trabalhar em sistemas projetados pela Defense Solutions. Vou verificar nossos contratos. Ela fez vários telefonemas, teve conversas rápidas que envolviam muitos termos técnicos e sussurros urgentes, e então olhou para mim com um otimismo cauteloso. Nossa equipe jurídica diz que o contrato de segurança tem cláusulas de exclusividade para manutenção de rotina, mas correções de emergência podem ser feitas por qualquer consultor qualificado caso a Defense Solutions não consiga fornecer suporte em tempo hábil. Eles definem suporte oportuno como aquele fornecido em até 24 horas após a solicitação. Essa era a oportunidade que eu precisava, não apenas para resolver essa crise imediata, mas também para testar se havia um futuro além das soluções de defesa. Aos 54 anos, eu era velho demais para recomeçar em outra empresa, mas talvez não velho demais para começar a trabalhar por conta própria. Você já solicitou formalmente suporte emergencial da Defense Solutions? Ela enviou um e-mail criptografado para a equipe de resposta a emergências da Defense Solutions, com cópia solicitando formalmente suporte técnico imediato para as Forças Armadas. A comunicação falhou, e notamos que a engenheira anterior não estava mais disponível para concluir o reparo. Ela classificou o problema como urgente e solicitou uma resposta em até 6 horas. Às 13h45 da manhã, recebemos uma resposta do coordenador de emergências da Defense Solutions, que nos informou tudo o que precisávamos saber sobre como a situação iria se desenrolar. Agradecemos seu pedido de suporte técnico emergencial. Nossos arquitetos de segurança sênior estão atualmente comprometidos com outras emergências de clientes. Estamos trabalhando para identificar os recursos disponíveis e forneceremos um prazo estimado de resposta em até 8 horas. 8 horas. Em termos corporativos, isso significava que eles não tinham ideia de como resolver esse problema sem mim. Mas eles ainda não estavam prontos para admitir. Roger, provavelmente, passou a manhã de sexta-feira ligando para todos os contratados e consultores que conseguia encontrar, tentando localizar alguém que entendesse os protocolos de comunicação militar o suficiente para não piorar a crise. Barbara me mostrou o e-mail, com aquele tipo de expressão desesperada que se vê em pessoas que estão vendo suas carreiras irem por água abaixo sem ter culpa nenhuma. O que isso significa? Significa que a Defense Solutions não tem ninguém disponível para enviar. Timothy está na Alemanha e, aparentemente, ninguém mais na Defense Solutions possui a experiência necessária para lidar com vulnerabilidades de comunicação militar. Portanto, aguardaremos, a menos que você queira exercer a cláusula contratual e contratar um consultor independente. Você está disponível para trabalhar como consultor independente? Esse foi o momento aos 54 anos, depois de 22 anos de vida corporativa. Estava me oferecendo a oportunidade de trabalhar por conta própria, definir meus próprios preços, escolher meus próprios projetos e nunca mais me preocupar com algum gerente jovem decidindo que minha expertise era cara demais. Sarah estava certa. Isso não era uma crise, era uma oportunidade. Eu poderia ser. Como seria sua estrutura de preços? Pensei nisso cuidadosamente. As taxas de consultoria independente para trabalhos emergenciais de segurança cibernética geralmente variam de 180 a esses $300 por hora, dependendo do nível de especialização e da urgência. Eu estava no topo da escala de especialização e isso era definitivamente urgente. Mas, além disso, eu era a única pessoa disponível que podia resolver esse problema. Esse tipo de escassez tem valor.
os 235 dólares por hora para serviços de segurança emergenciais. É necessário um mínimo de 24 horas de dedicação para garantir a correção completa das vulnerabilidades e a validação do sistema. Isso totaliza os 5.640 reais em termos de pagamento, menos 50% de depósito antes do início do trabalho, e os 50% restantes após a restauração bem-sucedida do sistema. Bárbara nem pestanejou. Quando as comunicações militares estão fora do ar e você enfrenta audiências no Congresso sobre falhas de segurança nacional, os 5.640 por uma solução, começa a aparecer uma pechincha. Pronto, vou pedir ao nosso escritório de contratos que processe o depósito imediatamente. O processo de contratação levou até a noite de sexta-feira. A papelada do governo, mesmo em emergências, segue a velocidade do governo. Mas às 18h30 de sexta-feira, meu celular seguro tocou com uma notificação de transferência bancária. O 2.820 tinham acabado de cair na minha conta corrente pessoal. Mais dinheiro do que eu jamais havia recebido por um único dia de trabalho em toda a minha carreira. Às 19 horas de sexta-feira, retomei o trabalho nas atualizações de segurança de comunicação, mas agora eu estava trabalhando por conta própria. O mais curioso de fazer o mesmo trabalho como consultor independente em vez de funcionário de uma empresa é a diferença na sensação. Cada linha de código que eu escrevia era faturável. Cada problema que eu resolvia contribuía para a minha reputação e não para a de outra empresa. Cada decisão era minha. Pela primeira vez em 22 anos, eu não estava apenas resolvendo a crise de outra pessoa. Eu estava construindo o meu próprio futuro, construindo algo para a educação da Emily, construindo algo que deixaria a Sarah orgulhosa. No sábado à tarde, eu já havia concluído as correções de vulnerabilidades em todas as 3 instalações militares. O trabalho foi mais rápido do que eu esperava, porque eu não precisava lidar com processos de aprovação corporativos nem documentar cada decisão para gerentes que não entenderiam os detalhes técnicos. Enfim, no sábado à noite, atualizei os protocolos de segurança e realizei testes completos do sistema. No domingo de manhã, todas as 3 instalações estavam online novamente, sem vulnerabilidades de segurança e sem erros no processamento de comunicação. Tempo total de bloqueio, 42 horas. Impacto operacional total, aproximadamente 1,89 milhão. Mas os sistemas eram seguros e as correções que eu havia implementado impediriam ataques semelhantes baseados em comunicação no futuro. Mais importante, eu acabara de provar para mim mesmo que não precisava de soluções de defesa. Eles é que precisavam de mim. Bárbara observava os monitores de comunicação com visível alívio, enquanto o tráfego criptografado voltava a ser processado normalmente. As luzes verdes eram lindas, cada uma representando milhares de comunicações militares que estavam congeladas há quase 2 dias, finalmente fluindo pelo sistema como deveriam. Sr. Morrison, não tenho palavras para lhe agradecer. O senhor nos salvou de um desastre que teria sido catastrófico se tivéssemos esperado que a Defense Solutions enviasse outro engenheiro. De nada. Vou preparar um relatório técnico documentando a vulnerabilidade, a metodologia de ataque e os procedimentos de correção. Você deve compartilhar isso com a Defense Solutions para que eles possam atualizar a documentação de segurança. Às 21h30 de domingo, recebi uma ligação de Roger Adams. Eu estava de volta ao meu apartamento em Alexandria, exausto, mas satisfeito com o trabalho do fim de semana. Mais do que satisfeito, senti algo que não sentia há anos. Orgulho de um trabalho que foi inteiramente meu. Hank, entendo que você concluiu o trabalho de segurança militar como consultor independente. Precisamos conversar sobre sua situação empregatícia. A decisão de Wesley de demiti-lo foi prematura.
Gostaríamos de lhe oferecer a reintegração com pagamento retroativo integral e todos os benefícios. Agradeço, mas estou recusando. Agora trabalho como consultor independente. É mais lucrativo e tenho maior controle sobre os projetos que aceito. O que isso significa para a Defense Solutions? Você é o nosso especialista mais experiente em sistemas legados. Isso significa que a Defense Solutions precisará desenvolver outros engenheiros com experiência semelhante ou aceitar que sua capacidade de resposta a crises será significativamente reduzida. A verdade é que, aos 54 anos, finalmente aprendi o que meu pai nunca teve a chance de descobrir. Ele trabalhou 28 anos na mesma fábrica, acreditando que lealdade e trabalho árduo lhe garantiriam segurança. Quando a empresa foi comprada, eliminaram sua aposentadoria e o demitiram aos 56 anos. Ele passou seus últimos 9 anos de trabalho pulando de emprego em emprego temporário, sem nunca mais encontrar a segurança que pensava ter conquistado. Eu não ia cometer o mesmo erro que ele. Não com a Emily contando comigo. Isso é inaceitável. Temos emergências em andamento com clientes que exigem seu conhecimento específico. A Defense Solutions deveria ter considerado isso antes de me demitir enquanto eu estava literalmente no meio do gerenciamento de uma dessas emergências. Hank, eu entendo que você esteja chateado com a forma como o Wesley lidou com a situação. Eu não estou chateado, Roger. Estou simplesmente tomando decisões de negócios racionais com base em novas informações. Wesley demonstrou que a Defense Solutions não valoriza minhas contribuições o suficiente para evitar me demitir durante uma crise. Aprendi com essa experiência. Na manhã seguinte, liguei para Emily na Virginia Tech. Ela estava entre as aulas, tomando um café no centro estudantil, provavelmente estressada com as provas que se aproximavam e se perguntando como iríamos administrar o pagamento da mensalidade dela em 5 semanas. Pai, está tudo bem? Você nunca liga nas manhãs de segunda-feira. Está tudo bem, querida. Aliás, está tudo melhor do que bem. Tenho novidades sobre a sua mensalidade. A voz dela ficou tensa. Como sempre acontecia quando o assunto era dinheiro, Emily sabia exatamente quanto custava a sua educação e o quanto eu trabalhava para pagá-la. Que tipo de notícias? Boas notícias. Acabei de concluir um projeto de consultoria que me rendeu mais em um fim de semana do que eu ganhava em 2 meses. Sua mensalidade está paga e você não precisa se preocupar com empréstimos estudantis. Silêncio por um instante. Então, ouvi sua voz falhar um pouco. Pai, o que aconteceu? Você parece diferente. Fui demitido na quinta-feira à noite enquanto resolvia uma falha de segurança no Pentágono que estava custando aos militares 45 mil raios por hora. Oh, não, pai. Sinto muito. Precisa que eu volte para casa? Posso tirar um semestre de folga? Arrumar um emprego? Não, Emily. É exatamente isso que você não vai fazer, porque ser demitido acabou sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido para a minha carreira. Contei a ela sobre o trabalho de consultoria independente, sobre o contrato com o Pentágono, sobre as outras oportunidades que já estavam começando a surgir. Contei a ela sobre a liberdade de trabalhar por conta própria, definir meus próprios preços e escolher os projetos que importavam. Sabe o que sua mãe costumava dizer? Ninguém cuida de você, a não ser você mesmo. Levei 22 anos para entender o que ela queria dizer. Mamãe estaria orgulhosa de você, papai. Ela sempre dizia que você era valioso demais para trabalhar para uma única empresa. Foi exatamente isso que ela disse. Eu deveria ter escutado antes. Nas 8 semanas seguintes, recebi 9 chamadas de emergência de instalações militares e empresas contratadas pela defesa que enfrentavam crises de segurança. Cada chamada seguia o mesmo padrão: ataque sofisticado a sistemas legados. As soluções de defesa não conseguiam responder com rapidez suficiente. Eu poderia ajudar como consultor independente,
Auxiliei todos os 9 clientes. A receita total com consultoria foi de os 98 mil US$ por 8 semanas de trabalho. Isso foi mais do que eu havia ganho nos 11 meses anteriores na Defense Solutions. A notícia se espalha rapidamente no setor de segurança da defesa. Em outubro, eu já estava recebendo ligações de instalações que nunca haviam trabalhado com a Defense Solutions, perguntando se eu estava disponível para auditorias de segurança e consultoria contínua sobre vulnerabilidades. Essas não eram chamadas de emergência. Eram instalações militares que queriam prevenir emergências contando com alguém que entendesse seus sistemas legados antes que os problemas ocorressem. Em dezembro, eu já tinha 6 contratos de consultoria de longo prazo com instalações de defesa que queriam acesso garantido à minha experiência em comunicação sempre que precisassem. Receita total de consultoria de aproximadamente os 15 mil reais mensais, cerca de os 180 mil reais anuais, além das taxas por projeto. Em janeiro, a Defense Solutions me ofereceu formalmente um contrato de consultoria, no valor de os 235 reais por hora para serviços de segurança ativa. A consultoria inclui um pagamento mensal de 2.000 por disponibilidade e consultoria. O contrato tem duração de 8 meses, renovável a meu critério. Aceitei o trabalho porque garantia receita e a Defense Solutions representava uma das fontes mais confiáveis de trabalho emergencial. Wesley Coleman permaneceu no cargo até fevereiro. O conselho o demitiu, após calcular que sua decisão de me demitir durante a crise do Pentágono custou à Defense Solutions aproximadamente 385 mil reais em contratos perdidos com clientes, custos de recuperação emergencial e honorários de consultoria que agora me pagavam em vez de me contratarem diretamente. A ironia não me passou despercebida. Eles estavam me pagando em 8 meses mais do que me pagavam em 3 anos como funcionário. Mantive minha independência. No final de 2024, eu gerenciava 9 contratos de consultoria de longo prazo com instalações de defesa na costa leste. O faturamento anual se aproximava de os 285 mil. Eu trabalhava aproximadamente 60% das horas que trabalhava na Defense Solutions, enquanto ganhava quase 3 vezes o meu salário anterior. Mais importante ainda, eu era valorizado. Quando os clientes me ligavam para resolver crises de segurança, eles entendiam que estavam pagando preços premium por conhecimento especializado de alto nível. Ninguém questionava se minha abordagem valia o investimento. Todos eles já tinham visto o que acontecia quando tentavam resolver vulnerabilidades de sistemas legados sem conhecimento especializado. Mas a verdadeira mudança não foi financeira, foi psicológica. Pela primeira vez na minha carreira, eu não estava preocupado com demissões, reestruturações corporativas ou com algum novo gerente decidindo que eu era caro demais. Minha segurança vinha da minha experiência, não da decisão de outra pessoa sobre me manter ou não na equipe. Emily e eu começamos a conversar sobre coisas que nunca tínhamos conseguido planejar antes. Talvez aquela cabana nas montanhas Blue Ridge que Sarah sempre quis. Talvez ajudar Emily com a entrada da sua primeira casa depois da formatura, em vez de se preocupar com empréstimos estudantis. Talvez fazer aquela viagem à Irlanda para ver de onde veio a família de Sarah. A mensalidade do semestre de primavera de Emily foi paga integralmente em janeiro, sem empréstimos, sem estresse, sem noites em claro pensando em como iríamos nos virar. Quando ela ligou para me agradecer, sua voz estava diferente, mais leve. Papai, eu finalmente posso me concentrar nos meus estudos em vez de me preocupar com dinheiro. Você me deu algo que a mamãe sempre quis, a liberdade de aprender sem a pressão financeira. É isso que os pais devem fazer, querida. Construir algo melhor para os filhos do que aquilo que eles próprios tiveram. Aos 54 anos, pensei que minha carreira estivesse chegando ao fim.
Em vez disso, estava apenas começando. Eis o que aprendi com toda essa experiência. O funcionário mais perigoso de demitir não é aquele que reclama do salário ou ameaça se demitir. É aquele que está literalmente no meio da resolução de uma crise que ninguém mais sabe como resolver, quando você decide que ele é descartável. Porque, ao demitir essa pessoa, você não perde apenas suas contribuições futuras, mas também a capacidade dela de prevenir o desastre imediato que está acontecendo agora. E você descobre que substituir conhecimento especializado durante uma emergência é impossível. Wesley queria reduzir o número de funcionários e eliminar o que ele considerava um engenheiro sênior caro. Ele conseguiu exatamente o que queria. Fui eliminado, mas minha experiência não. Apenas ficou muito mais cara. Hoje em dia você precisa cuidar de si mesmo. A segurança que você constrói por meio de suas próprias habilidades e reputação é a única segurança que ninguém pode tirar de você. A melhor parte é que não estou mais com raiva. Como você pode ficar com raiva quando o erro de alguém acaba sendo a melhor coisa que já aconteceu na sua carreira? Às vezes, a melhor vingança não é provar que as pessoas estavam erradas. É fazê-las sentir o preço de estarem certas sobre o que queriam. Wesley queria que eu fosse embora, e eu fui embora. Depois, ele teve que explicar aos executivos por que a crise mais crítica da empresa com um cliente estava custando os 235 dólares a mais por hora, porque o engenheiro que poderia resolvê-la não estava mais empregado. Aos 54 anos, finalmente aprendi o que meu pai nunca teve a chance de descobrir. Seu valor não é determinado pelo que uma empresa está disposta a lhe pagar. É determinado pelo que o mercado está disposto a pagar, pelo que você sabe fazer. E às vezes, o mercado valoriza esse conhecimento muito mais do que seu empregador jamais valorizou. Ser demitido aos 54 anos não significou o fim da minha carreira. Essa história não é apenas sobre segurança cibernética ou sobre uma demissão mal planejada. É sobre identidade profissional. Durante 22 anos, Hank confundiu lealdade com segurança. Ele acreditava que competência e dedicação garantiriam estabilidade. Mas estabilidade corporativa é uma ilusão quando decisões são tomadas por quem não entende o valor real do conhecimento técnico. O ponto de virada não foi financeiro, foi psicológico. No momento em que ele percebeu que sua segurança não vinha da empresa, mas da sua expertise acumulada ao longo de décadas, algo mudou. A liberdade começou onde o medo terminou. Muitas pessoas passam a vida esperando o reconhecimento interno, quando o verdadeiro reconhecimento pode estar no mercado externo. A história mostra que experiência profunda, construída com consistência, nunca perde valor, apenas muda de comprador. Às vezes, ser descartado é a única forma de descobrir o quanto você realmente vale. A principal lição é clara: construa algo que dependa da sua habilidade, não da estrutura de outra pessoa. Empresas mudam, gestores erram, contratos terminam. O que permanece é sua competência. Hank não venceu porque se vingou. Ele venceu porque transformou conhecimento especializado em autonomia. Ele não agiu com emoção, mas com estratégia. Não discutiu, não implorou, não reagiu com raiva. Ele calculou, precificou e reposicionou seu valor. O mercado recompensa escassez e especialização. Quanto mais raro o seu conhecimento, maior sua independência. A demissão que parecia o fim revelou-se um divisor de águas, porque ele estava preparado. A verdadeira segurança profissional não está no crachá que você carrega, mas na capacidade que você desenvolve. Quando você investe décadas em se tornar indispensável, precisa lembrar: indispensável para quem? Para uma empresa ou para o mercado inteiro? Agora me diz, qual foi o momento exato em que você percebeu que a demissão seria, na verdade, o maior erro da Defense Solutions?
Você acha que Hank teria tido coragem de mudar se não tivesse sido forçado pela crise? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez repensar carreira, lealdade e valor profissional, deixa seu like e se inscreve no canal, porque às vezes a melhor virada começa com uma ligação às 23h47.